Viu? Muito bem. Amém. Mais uma aula de plantação de igrejas. Graças a Deus. Nós estamos aqui nos fundamentos bíblicos para a plantação de novas igrejas. Falamos do Antigo Testamento na última aula e do Novo Testamento. E agora estamos entrando nas cartas paulinas, né? Como, por exemplo, em Romanos. Então, eu vou projetar aqui o material de Romanos, capítulo 15, olha aí. Romanos, capítulo 15, a partir do verso 14 ao 24, que fala sobre a dependência do plantador de igrejas em relação a Deus e como desenvolver a plantação em lugares não alcançados e estratégicos, certo? Deixa eu, então, aqui. Ok. Estão visualizando aí o slide? Tudo Sim. ok? Certo. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Os microfones aqui regularizados. Ok, gente. Estamos lendo, então, Romanos 15, do 14 ao 24. Aliás, vamos fazer uma leitura com uma só pessoa, que a gente ganha tempo. Acho que é melhor, tá bom? Quem pode se habilitar aí? Pode ser Silvana. Silvana, você que tá Amém. com a Bíblia aí. Faça uma leitura direta para nós, né, de Romanos 15, do 14 ao 24, por gentileza. Ok. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Amém? Amém. Conseguiu perceber os elementos aí que estão na tela e que estão no texto? Ele fala que a graça foi dada por Deus. Ele fala que não ousaria discorrer outra coisa senão o que Cristo fez por meio ou através dele. Então, quem está fazendo é Cristo, né? E ele fala desse poder do Espírito Santo, dessa ação do Espírito Santo. Então, Paulo está demonstrando aqui para nós o quê?
uma dependência de Deus, da Trindade. Ele depende do Pai, ele depende do Filho e ele depende do Espírito Santo para fazer o que está fazendo. Quem está fazendo é Deus. E nós somos instrumentos, somos cooperadores. Lembra? Somos o canal de bênção. Então, quem está salvando? Deus. Quem está curando? Deus. Quem está libertando? Deus. Quem está dando a direção? Deus. Deus está fazendo. Né? E Deus age por meio da sua igreja, do seu povo, do corpo de Cristo. Então, eu acho muito interessante esse texto. Eu gosto muito de Romanos 15, nessa releitura sobre a plantação de igreja, que ela me traz essa clareza de que não é na nossa força, né, gente? Não é no nosso achismo, é Deus quem faz. É purinho Deus quem faz. Tá certo? É claro que existe nossa participação, nosso esforço, nosso suor, nosso dedicar, mas tudo é o Senhor quem nos dá essa força, quem nos dá a graça dele, a paz, a direção, e ele que está fazendo. E aí existe uma outra parte desse texto, né, indo para o final da perícope, aí do texto, né, do recorte desse texto, existe duas lições ou dois princípios para a filosofia de plantação de igrejas, que é desenvolver mais a plantação em lugares não alcançados. E quando nós falamos em lugares não alcançados, nós estamos falando tanto em cidades menos evangélicas, em regiões menos evangélicas, né? Em povos não alcançados, ou pouco alcançados, ou menos alcançados. Os que nunca ouviram, os que pouco ouviram. Então, nós precisamos iniciar novas igrejas, onde existem pessoas, mas em um olhar missionário. E o olhar missionário, ele vai sempre para o resgate daqueles que não foram alcançados. Isso não significa que uma igreja não possa nascer perto da outra. Isso não significa que uma igreja não possa ser plantada em um bairro ou uma cidade que já existe. A CEPAL, Servindo Pastores e Líderes, ela indica para nós que nós precisamos ter, no mínimo, uma igreja e saudável a cada 1.000 pessoas. Eu já comentei isso aqui. Então, já começa daí fazer um bom cálculo. Pega o número de igrejas que existe naquele bairro, divide por 3, que geralmente é o número de igrejas saudáveis. Passa na peneira aí de Yahvé, passa a peixeirinha aí de Jesus, aí só sobra 1/3, entendeu? E aí você calcula a quantidade da população e a quantidade dessas igrejas saudáveis. E você vê se está correspondendo, se aquela população realmente está sendo parcialmente, ou pelo menos teoricamente, atendida ou não. Outra coisa, nós plantamos igrejas, aqui dizem lugares não alcançados, mas é para alcançar as pessoas que não conhecem. Então, de repente, a igreja chega e ela tem uma proposta para alcançar um grupo da sociedade que a maioria das igrejas não estão alcançando. Você quer ver? Existem vários segmentos, né, de povos minoritários. Classicamente, uns 8, mas temos mais, mas os mais clássicos aí são os quilombolas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, indígenas, e por aí vai. E existe um segmento que ele não é étnico, ele é socioeconômico. E ele tem duas dimensões, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. A missiologia aponta, em pesquisas, que esses dois extremos geralmente não são
alcançados em quase todas as cidades, ou a maioria das cidades, por meio das igrejas já estabelecidas. Interessante isso. Então, são duas pontas soltas da nossa, do movimento de igrejas. A igreja evangélica, na sua maioria, ela atende mais, né? Não que não existam pessoas, mas ela atende mais pessoas da classe média baixa e classe média alta. E aí ficam duas pontas sempre muito soltas, que são os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. Então, por que não montar projetos de plantação de igreja e projetos de evangelização para também esses grupos? Ou grupos étnicos. Existem lugares, cidades, que tem um grupo lá. Isso acontece muito, inclusive, fora do Brasil, né? Exterior. Mas tem em São Paulo, tem nas grandes capitais, grupos de povos, né? De migração e tal, que estão ali, que podem ser alcançados. No Brasil nós temos japoneses, nós temos chineses, árabes, né? Nós temos africanos, haitianos, venezuelanos. Então, existem vários povos que estão ali, que podem ser alcançados também. O fato é que Paulo está dizendo: eu não desenvolvo um trabalho sobre um fundamento alheio, né? Eu não roubo o trabalho dos outros, eu prego o evangelho, meu olhar é para os não alcançados. E o último ponto é a questão estratégica. Silvana, você poderia ler novamente o verso 23, por favor? Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitá-los. Não tendo mais campo. Repare, responda aí. Você acha que não existia mais ninguém para ser salvo? Sim ou não? Sim, Hã? existia, Será que existia Paulo, alguém. Paulo pregou o evangelho e todo mundo foi salvo daquela região? Foi? Já tinha acabado o trabalho ali? Não. Mas o trabalho do apóstolo Paulo de plantar igrejas em lugares estratégicos, para que essas igrejas pudessem anunciar o evangelho em outros lugares, esse trabalho tinha acabado. Ele já havia, né, feito um trabalho estratégico de anunciar o evangelho, de ensinar. Lembra? Existiam lugares que ele ensinava todos os dias. Estava ali todos os dias. Então, o que ele faz? Ele forma pessoas, ele prega o evangelho, forma pessoas, auxilia a organização dessas comunidades de maneira estratégica. Eu fico muito preocupado com o movimento missionário, com o movimento da igreja, quando ele despreza o movimento estratégico. Isso não acontece com todos, né? Só um minutinho, gente. Só um minuto, por favor. Ok, retornando aqui. É, Então, nós precisamos lembrar que existe o quê? Uma necessidade de sermos mais intencionais, de sermos mais estratégicos. O que é que você acha disso? Gostaria de ouvir você no final desse slidezinho aqui que nós fizemos. Eu gostaria de lhe ouvir. O que você acha a respeito disso, né? Sobre esse fato de sermos
mais estratégico naquilo que nós fazemos como um movimento de plantação de igrejas. Nós estamos falando que nós vamos fazer acepção de pessoas, escolher evangelizar só A e B, não. Mas como movimentar? Vou fazer uma nova pergunta. Como se movimentar estrategicamente na plantação de igrejas? Aí eu queria ouvir de vocês. Aí, passei a bola, hein? Fazendo estudo de campo, né? Ótimo, boa. Aí, tá aí já uma boa dica. Fazendo estudo de campo. Quem mais? Só? Pastor, Acabou essa é, estratégia? não, não. É, eu acho que, tendo feito o estudo de campo, tendo feito as questões preliminares, né, para ver a viabilidade da plantação da igreja e entendendo qual a necessidade do ambiente, a gente precisa conquistar o direito de ser ouvido também no lugar. A gente não vai conseguir falar do evangelho para pessoas que não querem ouvir. Então, dentro do estudo de campo, né, a gente precisa entender como é que a gente se torna acessível às pessoas que são alvos do evangelho ali naquele lugar, por aquela igreja que está sendo plantada. Como o senhor tem dito, né, nas últimas aulas, a igreja ela é a construção de uma comunidade de fé, né? Então, essa comunidade precisa interagir um com o outro e você está indo para aquela comunidade. Já existe uma comunidade pré-estabelecida ali, só que agora o elemento do evangelho vai se apresentar. Então, conquistar o direito de ser ouvido, ou seja, é, participar da comunidade para que a comunidade participe daquilo que você está apresentando, que é o evangelho, eu acho que é um ponto fundamental. Porque senão a gente vai Ah, ficar como talvez João do deserto, né, falando para as pessoas e nem todos estavam ali no deserto para ouvi-lo. Tinha pessoas na uhum, cidade também, né? Claro que ele tinha um sim. alvo específico e para aquele alvo ele foi, ele alcançou. Então, eu acho que a gente precisa conquistar o direito de ser ouvido. O meu ponto é esse. Frase assim, eu diria que essa sua fala poderia ser sintetizada, acompanhando o raciocínio da Silvana, em estudar quais melhores estratégias de relacionamento, sabe? Como abordar as pessoas, né? Como se envolver, como ser ouvido, entendeu? Então, fazendo estudo de caso, elaborando, ou conhecendo, né? Estudando as melhores estratégias e práticas de relacionamento. O que mais, gente? Avaliando também o público-alvo, né? Avaliando o público-alvo, né? Ou seja, conhecendo melhor aquele contexto, aquela cultura, aquela região, né? Eu acho que isso é importante também. O que mais? Se faz necessário também Professor, fazer uma análise socioeconômica, às vezes pode ser Sim, negligenciada, tá mas o dentro fato de isso. Perfeito, tá identificar as dentro disso. classes, de saber Tá. qual é o custo de vida no município, para assim projetar um imóvel adequado para atender às necessidades e tendo em vista que cada vez mais o evangelho tem avançado de forma mais ampla para muitas comunidades e muitas regiões com níveis de escolaridade, de poder socioeconômico diferente. É importante que tenha essa informação. Ótimo. Então, exatamente. Isso está dentro desse conhecer o contexto, conhecer a cultura, fazer um estudo sobre a questão socioeconômica, sobre a questão geográfica, né? Eu acho que é muito importante. É isso mesmo. Quem mais? Planejamento, a busca de questão de dominar a parceria. linguagem, né, professor? Planejamento, domínio da língua, né? Da comunicação, ou seja, pelo menos se você não tem aquele domínio total, mas estar lá para estudar, para, né, para se capacitar, para conhecer antes, né, o mínimo possível, para que
possa haver uma comunicação, né? Tem lugares que é só uma questão de básico, né? De comunicação, mas tem lugares que, se você não falar bem uma determinada língua, você pode nem ser ouvido, né? Quer dizer, é que nem um estranho ali, um estrangeiro e tal, a pessoa não. Então, claro, nem sempre isso vai ser totalmente possível, mas você tem que estar aberto, né, ao aprendizado, ao ensino ali, e conhecer, ou vamos pensar assim, melhorar a comunicação, né, do evangelho para ser mais estratégico. O que mais? Professor, Pode dizer. só corroborando com isso que você estava falando agora, nesse momento, aqui na minha cidade tem muitos surdos e mudos. E eu vejo a necessidade aqui muito ampla, muito grande, de aprender essa língua. Uhum, O interessante é que existem muitos, mas eles não sabem falar Libras. uhum, Aí, o interessante de tudo que eu acho, que quando a gente está fazendo culto, eles chegam sem saber de nada, sem escutar nada, sem entender nada do que nós falamos, mas eles permanecem no culto. Por isso que eu acho a importância muito grande dessa questão de linguagem. E eu estou tentando ver o que é que eu faço. sim, tem que procurar, né, exatamente uma pessoa para isso. Se não tiver uma pessoa exatamente já capacitada como cristão, pode ser um profissional, né, na área, alguém você possa convidar, já que você tem essas pessoas que estão indo, então aí também é importante uma medida inclusiva, né, e aí poder trabalhar essa comunicação a partir de um profissional, de alguém que entenda, para poder fazer, de fato, a tradução e a comunicação, né? Durante, às vezes, pode ser até um culto próprio, né, para eles, e aí eles vão, com certeza, convidar outras pessoas, enfim. O que mais, gente? A gente pode ser estratégico, como vocês estão falando, né, pensando no apóstolo Paulo, quando ele diz assim, né, não tem mais lugar e tal. Como é que vocês acham que o apóstolo Paulo se movimentou? Vocês acham que ele se movimentou mais para grandes centros, mais para pequenos centros inicialmente? Como é que você, a partir do seu conhecimento histórico, bíblico, né? Como é que você acredita que Paulo se movimentou nessa região? Ele foi primeiro para as sinagogas, né? Depois, alguns contextos, ele foi primeiro às sinagogas, depois ele procurou locais onde a palavra não era aceita, ele procurou locais onde, né, ele pudesse ensinar. Mas a nível E de geografia regional, né? Que aí é a nível de cidade, de localidade, pontos que é igual o Cristo Jesus também, né, anunciava na sinagoga, porque o judeu já tinha, né, um pré-conhecimento, então a partir dali era o povo sendo chamado, né, para conhecer de fato o evangelho de Cristo a partir do Deus de Israel. Mas geograficamente na região, vocês acham que Paulo ele ficou apenas em pequenos lugares ou ele procurou cidades estratégicas? Pelo que a gente vê do relato de Dados Atos ali, estratégicos. ele vai para grandes centros urbanos, né? E desses centros urbanos, a ideia, pelo menos, é de que eles vão para as áreas satélites ali, né? É o que Isso. parece. Uma coisa interessante, eu acho, sobre esse aspecto da localização, né? Uhum. Teve uma ocasião que eu estava evangelizando com um grupo em uma igreja que nos convidou para participar desse evento deles lá, na estação deles no bairro. E a gente evangelizou, a gente talvez tenha levado 2, 3 horas ali. Só que quando estava no final do processo, a gente descobriu que o bairro, de um ponto determinado em diante, só tinha apartamento. Então não tinha para gente, aonde a gente avançar mais, porque o lugar que era acessível terminou. Então a gente voltou
pelos lugares que a gente já tinha passado. Não tinha mais para onde avançar. E porque a gente até chegou a avançar um pouco, mas percebeu que só tinha prédio, não tinha mais o que fazer. Fora os prédios, eram só locais comerciais que a gente teria acesso e não era conveniente a gente entrar para fazer o trabalho ali. Então, Uhum. o local foi fundamental. Ótimo. O que eu percebo é que Paulo ele escolhia grandes centros por dois principais motivos. O primeiro é que ele sabia da força espiral do movimento, né, espiral da cidade. Quer dizer, a cidade é o local urbano das movimentações sociais principais, das atualizações dos arranjos sociais, econômicos. Então, tudo acontece ali, floresce ali, chega ali primeiro, né? Nas grandes instituições, nas grandes empresas, os grandes comércios, negócios. Então, tudo chega ali primeiro e dali se derrama, né, para os demais. São as comunidades e os povoados que vêm à cidade, né, que vêm beber do grande polo, né, e não o polo que vai beber dos pequenos lugares. Então, ele sabia desse movimento, dessa força. Isso é importante a gente lembrar, né? E ali estava o recurso financeiro, ali estava o recurso humano. Então, a gente precisa lembrar. E ali estava a produção e a consolidação da cultura, né? Se tem uma cultura para ser introduzida, nova, para ser exportada, atualizada, é a partir da cidade que esse movimento tem uma efervescência, vamos dizer assim. Então, Paulo sabia disso, né? E o segundo fator é que Paulo está plantando igrejas missionárias, está desenvolvendo o evangelho de missão. Então, ele sabe que ele não vai conseguir ir em todos os lugares, mas ele sabe que se ele ajudar igrejas, né, serem comunidades, serem levantadas com esse DNA, com esse DNA de missão, elas estarão plantando novas igrejas. E é assim que o evangelho sempre frutificou, né? Cresceu, e o cristianismo é a obra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Isso também responde um pouco daquela pergunta que uma vez a Janicélia fez. Por que que não chega na zona rural, né? Nos interiores e tal? Não é porque a gente tem que, como se falasse, ó, só vamos plantar igreja na zona rural. Não, é porque as igrejas que estão próximas, às vezes estão falhando no cumprimento da missão. Você quer ver um exemplo disso no Brasil? É na bacia amazônica. Se você olha, lembra aquele mapa lá atrás que a gente viu na primeira aula, que as cidades menos evangélicas do Brasil, e uma vez alguém perguntou, pastor, por que do lado ali norte não tem cidade com menos de 5% de evangélicos? Mas e os ribeirinhos, e as comunidades? Na cidade não tem, mas nos rios, né, que é extremamente difícil, falta o que? As igrejas do norte pregarem o evangelho nas comunidades ribeirinhas. Então, senão ela vai se concentrando ali. É uma falha, né, no DNA, é uma falha de genética, né? É uma falha no DNA da igreja. Ela precisa ir, ela precisa alcançar. E quem tem que fazer isso é quem está mais perto. Então, às vezes, nós também fazemos movimentações missionárias assim, que poderiam ser mais eficientes. A gente, às vezes, deixa de plantar uma igreja, investir num recurso para a formação de uma equipe numa cidade estratégica e coloca lá no lugarzinho de 500 pessoas. Amém, glória a Deus. Mas aí você pergunta, mas qual é a igreja mais perto desse lugar? Por que não tem ninguém indo lá? O que está faltando? E às vezes o mais interessante não é você mandar, às vezes, um missionário diretamente para um povoado de 500 pessoas, mas é capacitar, fortalecer, até mesmo desenvolver um projeto missionário na cidade, para que aquela igreja da cidade fortalecida e missionária alcance o seu distrito, os sítios, os vilarejos, os povoados. Quer dizer, cumprir
a missão de Deus. Então, a gente pode ser um pouco mais estratégico, né? Muito bem. Eu quero aqui apresentar um outro texto para vocês. Você viu como é que é interessante? A gente vai conversando sobre os textos bíblicos. Esse texto é o texto de 1 Coríntios 3, aqui do capítulo 3, né, do verso 6 ao verso 9, um texto clássico, né, onde Paulo está, de fato, apontando a glória do crescimento da igreja para Deus, mas como nós estamos fazendo uma releitura para a plantação de igreja, então eu selecionei aqui, destaquei o que é mais interessante também nesse texto, né? Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aqui, a lição de hoje é a seguinte, que plantação é algo bíblico, e ser um plantador é algo bíblico. Então, Paulo está se identificando como um plantador. Ele diz, eu plantei, eu comecei, eu iniciei, e Apolo regou. É claro que a ênfase para o contexto lá está dando a ênfase, né, de reduzir, vamos dizer assim, um problema de tensão, né, entre os líderes e a divisão da igreja. Então ele está dizendo, é Deus quem dá o crescimento, olha, é Deus quem faz crescer e tal, né, ninguém, de forma alguma, é alguém importante e tal. Ele está tentando diminuir essa tensão da crise da divisão da igreja por líderes, mas aqui, trazendo para a plantação de igreja, olha que interessante, ele se identifica como um plantador, e ele diz, o que planta, né? Então, tem o que planta, tem o que rega. Interessante isso, né? E ele fala, porque Deus, ou de Deus, somos o quê? Cooperadores. Quer dizer, Deus está fazendo e nós cooperamos com essa obra, né? Somos lavoura de Deus, edifício de Deus, como igreja do Senhor. Um outro texto do apóstolo Paulo é 1 Tessalonicenses 1,5, quando ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está falando aqui sobre alguns elementos, alguns princípios, algumas coisas que acontecem durante o processo de plantação. Então, o que não pode faltar, ou o que acontece num processo de plantação? Primeiro, não pode faltar o evangelho. Sem o evangelho, não há salvação, é o poder de Deus para salvar. Então, só pode existir, aquela igreja foi plantada e Tessalonicenses foi uma igreja plantada rapidamente, né? Ela se levanta muito rapidamente, porque existe o quê? O evangelho. Então, por isso que muitos pastores, teólogos, missiólogos, estudiosos dizem que a igreja contemporânea, a igreja de hoje, precisa voltar à centralidade no evangelho de Cristo, no evangelho do reino. Então, precisa ter uma pregação, precisa ter uma vida como igreja centrada no evangelho, né? Se ela não chega até nós por meio de palavras, então, palavra também existe o anúncio, né? Existe o falar, existe o pregar, o ensinar com a voz, né? Ou com a comunicação, de alguma forma. Então, existe uma palavra, mas não é só falar. Também existe a manifestação do poder de Deus, né? Da graça de Deus, da força transformadora do Senhor no Espírito. Então, o Espírito Santo precisa estar presente. Sem o Evangelho, sem o Espírito Santo, não se planta igreja.
não tem igreja que nasça. Pode nascer outra coisa, sei lá o quê, mas não é igreja. A igreja só será plantada se tiver o Evangelho e o Espírito Santo. Porque é isso que vai gerar o quê? Vai gerar a manifestação da presença de Deus, o poder, e vai gerar convicção. As pessoas terão convicção, certeza. Elas saberão, elas terão informação, elas serão transformadas pela palavra. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento. Outra coisa que não pode faltar: testemunho, procedimento. Você pode pregar o evangelho e tal, ali, está querendo fazer alguma coisa, mas se você não tiver um bom procedimento, se aquelas pessoas envolvidas não derem um bom testemunho, pode ser um tiro no pé, pode mais prejudicar o nascimento de uma igreja, pode travar, pode impedir do que de fato nascer. Então, atrapalha demais, o testemunho é muito importante. E ele fala, o procedimento entre vós, por amor de vós. Então, é um procedimento que dá bom testemunho, existe uma ética cristã, e ela é banhada, ela é regada por amor. Lembra da igreja missional, como o Dr. Timóteo Carreker apontou, as 8 igrejas do Novo Testamento, elas tinham como pilares a graça de Deus e o amor, né? A manifestação desse amor. Bem, e aqui chegamos, então, a uma outra pergunta. Que motivações? Vimos aqui os fundamentos bíblicos para a plantação, mas quais seriam os fundamentos bíblicos para se iniciar uma igreja, né? Ou para alguém se lançar na plantação de uma igreja, de ser um plantador, que motivações bíblicas você pode citar aí para se plantar uma igreja? Eu gostaria de ouvir aí, de repente, uma palavra, uma expressão sua, assim, que motivação, né? O que deve motivar o coração de uma pessoa a plantar, a iniciar uma igreja? Agora é com vocês. E aí? Quem é o primeiro? Qual é a primeira? A paz do Senhor. Paz, Edivane. Eu acho que a maior motivação, né, é o amor, né, ao próximo, né? Assim como eu fui salva, assim como eu sou amada, então eu tenho que desejar Amém. isso. Então, o amor e a salvação. Perfeito. O amor ao próximo, né? E esse amor, né? O querer a salvação do meu próximo é uma motivação bíblica, sim, correto, de iniciarmos uma nova igreja. O que mais? Tem várias, tá, gente? É isso aí mesmo. Esse aí, igual a Edvânia falou. Vamos lá. Quem mais? Tem uma motivação. Pode ser, ô pastor. Paz. Eu vejo também tirar as pessoas do engano, né? Porque eu vejo Sim, aqui onde moramos, as pessoas estão enganadas com questão de santos, de adorar a imagem, carregar em procissão, essas coisas, e eles põem toda ali a tua segurança, eles creem nessas coisas e tal. Então, eu vejo assim, libertar essas pessoas desse cativeiro, né, da religiosidade e conhecerem o Evangelho, né, que só existe um Deus. E a sim, palavra, a amém. palavra diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, né, Jesus Cristo. E eles creem em tantas imagens, tantas coisas que eu vejo essa a principal, né? Uhum.
carência de ter uma igreja numa localidade, uma igreja sadia, né, numa localidade assim, para libertar essas pessoas. Para ensinar a verdade, né? Para que as pessoas saiam do engano, né? Para que elas conheçam a verdade. Isso aí, muito bem. Também é uma motivação bíblica, muito bem. Que Deus O que seja mais? glorificado através da igreja. Sim, sim, para glorificar a Deus, né? Para que Deus seja glorificado, para que tenhamos adoradores, né? Para que Deus seja exaltado. Isso mesmo, também é uma motivação bíblica. Muito bem. Quem mais? Tome nota. Acabaram as motivações? Nossa, pouquinho, gente. Vamos lá. Hã? Já falaram quase tudo, assim, né? É porque Principal, resumiram em pequenas palavras: o amor, a verdade, a glorificação a Deus. a É, principal é a obediência, né? Porque é seguir a ordenança de Deus, né? De plantar a igreja e de pregar o evangelho. Então é obediência, até obedecer. questão Perfeito. até a questão da oração. Muita gente muitas vezes não ora por um enfermo porque fala assim: ah, não, mas eu não tenho esse dom de cura. Aí eu sempre falo assim: não, mas Deus mandou ir e curar. O que a gente pode fazer é orar, quem vai curar é o Senhor. Então eu vejo até nisso também uma questão de obediência, né? Isso, perfeito, né? Teve eu não me lembro agora exatamente quem foi, mas tem uma missionária, assim, famosa na história de missões, que disse isso, né? Quando perguntaram para ela, como é que foi, assim, seu chamado, sua vocação, né? O que que aconteceu de sobrenatural? Ela disse, não, não aconteceu nada não, eu só li e obedeci, né? É um negócio meio assim, né? Eu vou ler a Bíblia e obedecer que, né, vai acontecer muita coisa. Então, a Pastor, obediência, sim, também é uma motivação bíblica, né, para se plantar igrejas. Ok. Alguém aí? pastor, Oi. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Que Isso. como essa liberdade chegou um dia, essa verdade, aliás, chegou um dia ao meu coração, ao meu ser, nós temos que passar e ensinar essa verdade às pessoas para que elas venham ser libertas e conhecer o Uhum. Senhor Jesus. Amém? Isso aí. A libertação, né? A libertação de vidas, de pessoas, todos os sentidos, né? Libertação espiritual, libertação social. A gente vê isso acontecendo, né? Aquela mulher de fluxo de sangue não tinha mais amigos, não tinha mais ninguém. Assim também era o Gadareno, né? Tantos personagens vivos, quando encontra ali com Jesus há uma libertação espiritual, uma restauração integral na vida daquela pessoa. A mulher do fluxo de sangue ela não podia estar em sociedade, né? Em lugares públicos. É restaurada essa oportunidade para ela. Além dela ser curada, ser curada fisicamente, ela é curada emocionalmente. Jesus chama ela de filhinha. É interessante, né? Ninguém podia abraçar, ninguém queria abraçar. Imunda, Jesus chama de filhinha, restaura essa paternidade na vida dela. Então, é libertação, né? Libertação total na vida das pessoas. Então, muito bem lembrado também aí, ok? Mais alguém? Eu ia falar justamente sobre a questão de conhecer a verdade, mas também a questão do conhecimento, o Sim. verdadeiro conhecimento, né? Para que as pessoas tenham conhecimento de quem é Jesus. E a salvação E, vem através disso, através do e, conhecimento. isso, exatamente. Para que os povos conheçam, né? Para que todos conheçam que Deus é Deus, né? As maravilhas do Senhor. Muito bem, gente. Tá vendo? Vocês estão cheios de coisa aí, viu? Para dar aula né? E não
Não compartilha aí, ó. Tem que compartilhar, hein? Vocês estão cheios de ideias aí, cheios de coisa boa. Então, essas motivações, eu gostaria de reforçá-la, né? Reforçá-la aí, aquilo que vocês disseram em 5 pontos, por exemplo. Olha aí, a glória de Deus, ao Deus único, sabe, seja dada a glória, né? Romanos 16, 27. A vontade de Deus de salvar, então a salvação também foi citada, a glória de Deus foi citada, a salvação foi citada, né? Que desejo que todos sejam salvos, Timóteo. A situação espiritual dos povos, né? O terceiro item aí, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, os povos estão perecendo sem o evangelho, né? As vidas estão perecendo sem o evangelho. Então, por causa da situação espiritual, a vida no pecado, né? A vida sem conhecer o perdão e tal. Então, a espiritualidade, estão mortos em seus pecados e delitos, né? Também poderíamos utilizar esse texto. Uma quarta motivação, a obediência. Então, Samuel até falou sobre isso. Ó. Obediência à grande comissão, o ide, portanto, né? Fazer discípulos. Então, a gente planta igrejas com essa motivação bíblica de fazer discípulos, né? De todas as nações, de discipular as nações. E é uma expressão assim, parece meio estranha, né? Apressar a vinda do Senhor, mas é para o cumprimento da vinda do Senhor. Porque Mateus 24, 14 diz o quê? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, nós precisamos anunciar o evangelho, porque isso vem de encontro ao cumprimento, à profecia, né, do fim, segundo Mateus 24, 14. Então, devemos anunciar. Essa é uma motivação também bíblica. Hein? Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Pegar aqui. E se apressar a vinda, eu acho que tem a ver com Atos 3:21, né? É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus Isso. restaurará todas as coisas, conforme já Isso. decretou. Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Então, é nessa linha, né, de cumprimento da promessa, da profecia. E aí eu quero fechar esse primeiro bloco aqui, né, com essa frase do Darren Patrick: plantar igreja é algo impossível. Por isso é somente Deus quem faz. Amém? Plantar igreja é algo impossível. Por isso é somente Deus quem faz. Ele escreveu um livro, né? Ele é um dos precursores de um grande movimento de plantação de igrejas na América do Norte, né? Atos 29. E tem um livro dele que ele vai trabalhar isso, né? Plantador, a plantação, né? A missão, a mensagem, o mensageiro. Muito bom esse livro, né? E quando eu li também, eu achei ele bem recheado de muitas coisas importantes. E ele tem essa frase, né? Ele tem duas frases interessantes. Ele tem essa e tem outra que aparentemente parece muito engraçada, de tão séria que ela é. Ele diz assim: se você não acredita em demônios, tente plantar uma igreja. Você nunca teve batalha espiritual, você não acredita em demônios, tenta plantar uma igreja que você vai descobrir, né, a coisa. E realmente, né, a gente que está envolvido num processo de plantação, e tantas pessoas, os irmãos sabem, existe um mundo espiritual, mas como ele é impressionante, assim, antes de se estabelecer uma comunidade, parece que ele tem mais força, né, de atuação ali naquele lugar, ele se incomoda mais, ele tenta atrapalhar mais, e você precisa tá firme, tá revestido. Eu lembro que os primeiros cultos, assim, na casa de uma irmã,
era quase todo culto, aparecia gente demoniada. Os que não ficavam possessos no culto vinha de fora, já endemoniado, parece que era enviado, já era secretário, entendeu? Já vinha lá de fora e entrava no negócio. Eu falei, não, não, Jesus. Teve uma vez que eu expulsei o demônio e mudei até a pregação, comecei a pregar sobre o gadareno para explicar para, né? Aquelas pessoas que estavam ali, a maioria não eram crentes, e ficaram tudo assim. Eu já aproveitei já ali de uma pregação, já fui ensinar sobre a vida espiritual, a libertação ali, a necessidade daquilo que eles tinham visto, né? Que eles viram ali no momento. Então Deus vai fortalecendo a fé também das pessoas e vai mostrando o seu poder, vai mostrando a sua glória. Porque pessoas que não estão muito acostumadas e tal, aí vão para um culto, e aí de repente aparece alguém, né? Como por exemplo, já apareceu gente gritando, eu quero sangue, né? O demônio, e tal. E aí você tem que, né, orar, pessoas ficarem possessas. Ah, esse mesmo senhor que falou isso, num outro culto, ele voltou e falou: Olha, tem como ir lá orar pela minha esposa? Passou um mês, alguma coisa, sei lá. Eu falei, por quê? Ele falou, não, é porque faz 3 dias e 3 noites que ela dança forró, bebe cachaça, e não come e não dorme. Eu falei, não sei o que é, né? Eu falei, demônio isso aí. Aí fomos lá, realmente, ela ficou possessa, umas 8 pessoas viram, e aí, naquele dia, eu fiz algo diferente que eu não costumo fazer, mas estava dentro de uma casa, tinham familiares, vizinhos, então, aí eu não costumo fazer isso, mas eu fiz aquele dia, recebi orientação, acredito de Deus, e repreendido, eu não me expulsei, não. Falei, senta aí agora, em nome de Jesus, você vai. Aí o demônio sentou no sofá lá, a mulher, demoniada, e eu primeiro preguei. Falei, ó, gente, vocês estão vendo? Esse negócio aí que vocês estavam me contando é isso, isso, isso. Aí você explicar o evangelho e tal, tudo. Aí no final do sermão eu mandei embora. E aí convidei aquelas pessoas para irem no culto, no próximo culto. Olha, poucas casas, vão lá e tal. Sabe quantos daqueles 8 para 10 pessoas apareceram? Nenhum. Foi ninguém. Todos eles ficaram com medo. O que que Eu foi? Não foi estava ninguém. eu É. tava entrevistando o demônio, né? Não, isso aí eu não tenho essa prática, não. Aí eu geralmente eu já trombo logo, vai embora. Teve um que era mal educado. Eu perguntei, eu estava numa casa e aí eu falei, não é possível, se a mulher ficou possessa de novo, deve ter chamado outros, né, os demônios e tal. E, e aí eu falei, qual o seu nome? Ele falou, não te interessa. Eu falei, demônio mal educado, né, pai? Eu falei, você vai sair com nome sem nome, né? Sai agora e tal. Aí foi embora. Aí eu perguntei de novo, não, porque eu perguntei o nome, porque eu queria saber se ela ia falar o nome dela, né? Completo, tudo certinho e tal. Aí não, falou que o próximo nome era Pombagira. Vai embora também. Aí o terceiro disse que era José, e era uma mulher, hein? Disse que era José, né? Então, vai embora também, até ela falar o nome completo dela, dizer quem eram as pessoas e voltar à lucidez, né? Ser liberta em nome de Jesus. Então, assim, o diabo ele vai trabalhar contra mesmo, ele vai pegar pesado. Sabe por quê? Porque ele quer te desestimular, ele quer te colocar medo, ele quer te fazer correr, ele quer atrapalhar para as pessoas. Você imagina uma pessoa que fala, Deus me livre, eu vou lá em cu de crente, vai que esse trem pega em mim também. Então tudo isso, né, é o diabo tentando atrapalhar mesmo a coisa. Então você precisa estar revestido, está sempre buscando em oração, mas entender que é o nome do Senhor que faz todas as coisas, né? É o nome Pastor, do Senhor. Oi. uma pergunta. O senhor já notou que nos dias de hoje, em relação a 20, 30 anos atrás, as pessoas se endemoniam menos? As pessoas Ou o é quê? antigamente as pessoas se endemoniam, ficavam mais
Alô? Tá Oi, ouvindo? estou ouvindo. Estou ouvindo. Antigamente, Ah. as pessoas ficavam mais possessas, uma impressão minha. Não, isso depende não, de muitos fatores, onde se tem mais incidência do evangelho, onde não se tem, onde o evangelho já frutificou, já produziu mais libertação, porque, assim, eu não sou dessas linhas malucas aí, né, ah, enfim, misticismo demais, mas a gente percebe que onde o evangelho frutifica, o que que a Bíblia fala? Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Então, aonde você vai avançando no evangelho, na libertação de pessoas, de vidas e tal, aquele lugar, aquele ambiente, aquela sociedade, aquela comunidade, aquele bairro, aquele grupo também vai sendo menos alvo disso, né? Alvo disso. Aí tem outros fenômenos, tem o fenômeno das igrejas maiores, hoje em dia, né? Que então não tem um contato tão direto assim com a pessoa. Então, às vezes, uma possessão, um negócio vai acontecer num pequeno grupo, vai acontecer, né? Na casa de alguém, vai não sei o quê, e não tanto como nos cultos, como a gente tinha muitas e muitas igrejas pequenas. Tem muitos fatores. Eu acho que a espiritualidade, o nível de espiritualidade, depende do lugar, dos contextos, porque o diabo sempre foi diabo e Deus sempre foi Deus. Então, a guerra continua, né? Às vezes é a gente que está presenciando menos ou mais e tal. Por exemplo, a nossa igreja lá, eu não tenho hoje tanta incidência disso nos cultos como eu tinha no começo da plantação de igreja. Pode ser só uma experiência do nosso trabalho lá, mas é a experiência do nosso trabalho. Então, assim, depende de muitos fatores, entendeu? Pelo menos essa é uma percepção, né? Mas poderiam ter outras conversas sobre isso, tá bom? A nossa igreja, lá em Patos, a sede, ela fica localizada onde era o prostíbulo da cidade, que chama o Uhum. Brega, né? Brega, ou, desculpa a expressão, o cabaré, não é isso? É, É é. tanto que, infelizmente, a gente é conhecido até pela igreja do cabaré, então é uma coisa muito horrível. Mas quando o pastor chegou lá em 99, ele conta que todos os prostíbulos que tinham lá, muitas das meninas, muitas e muitas, elas se endemoniavam. Até a dona Socorro, que era a dona do maior prostíbulo que tinha lá, ela fechou o prostíbulo e se converteu. Aí ela começou a Uhum. ir para a nossa igreja, ela morreu um ano atrasado. Quando foi no tempo para cá, eu estava conversando isso com o pastor e realmente é isso que ele falou. É que o evangelho foi avançado lá e hoje não se vê tanta incidência disso. É como o senhor está Isso. falando mesmo. Eu pelo menos penso assim, né, que o reino de Deus vai avançando, né? Vai produzindo também, e vai mudando, e vai enfraquecendo, e vai mandando embora, e eles vão, né? Porque é a luz, né? É espiritual, né? O nosso mundo é todo espiritual. Então, onde chega mais uma igreja, onde uma igreja está sendo plantada, ali a luz de Cristo está brilhando, gente. Entendeu? Deus está atuando, né? Ó, a Bíblia diz assim, ó, a primeira coisa, ó, a Bíblia diz assim, Deus habita no meio dos louvores. Então você já começa um povo ali a louvar, Deus já começa a estar presente. Deus já começa, né, a manifestação da sua graça, do seu poder, da sua glória, né? Começa assim, então tem muita coisa, né, que Deus vai fazendo aí na vida de um povo, de uma sociedade. Bom, gente, vamos àquele intervalo básico, né, para você lavar o rosto, não dormir, não cair da cadeira. Toma um cafezinho aí, come alguma coisa, tá bom? Engana o bucho, certo? É para a gente poder voltar aqui daqui uns 5, 10 minutinhos e continuar até o final da nossa aula, tá bom? Um abração, vamos lá.
Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos retornar aqui à nossa aula. Tem uma perguntinha aqui no nosso chat. Se caso a gente precisar presenciar uma pessoa possessa, temos que perguntar o nome e após fazer a oração, ou basta expulsar? Sim, não, geralmente o nome eu pergunto depois da oração, e não antes. Geralmente é isso que acontece, né? É claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas geralmente o nome eu pergunto para confirmar se a pessoa está lúcida ou não. É uma das ferramentas que eu utilizo para perceber se a pessoa está lúcida. Qual é o seu nome? E aí, geralmente ela fala o nome dela, ou mas seu nome completo. Quem é aquela pessoa ali? Ah, é meu tio, é minha. Tal, tal. Então, eu tento identificar se ela está liberta naquele momento daquela possessão, né? Então, não é que toda possessão a gente sai fazendo em entrevista, não. Talvez se ficou essa impressão aí. Geralmente é depois. Quando eu percebo que a pessoa está endemoniada, eu já vou expulsar, né? Se ela está fazendo muito alvoroço, algazarra, eu já dou uma palavra de ordem, geralmente, para ela, né? Estar repreendida. Ou se ela está fazendo muito movimentos com a mão, coloque a mão para trás. São palavras de ordem já, tal, para não acontecer nenhum eventual problema, né? Mas tem que ter muita percepção e tudo mais. Mas não pergunto o nome de começo, não, viu? Eu já ando logo embora, que eu não tenho muito tempo, não, para isso. Mas aí, para verificar se a pessoa está liberta, geralmente essa é uma das ferramentas que eu utilizo, tá? Viu, Jéssica? Essa a resposta aí. Muito bem, vamos lá. A gente agora vai conversar sobre os modelos de plantação de uma igreja, porque quando nós falamos sobre plantar a igreja, existem vários tipos ou modelos que foram adotados ao longo da história e que nós podemos conhecer, nos basear, podemos até mesmo misturar, né? Pegar alguns princípios daqui e acolá, né? Enfim, de um ou de outro. E eu gostaria de mostrar uma lista, alguns exemplos de uma lista feita pelo pastor Rubens Múzio, no seu livro O DNA da Igreja. Ele apresenta aqui para nós algo desse tipo. Então, só para que você tenha aí uma forma de ilustração, ok? Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Vamos lá. Olha, modelos de plantação. Então, por exemplo, ele fala do modelo pioneiro independente. O que é isso? Alguém que sozinho e tal vai evangeliza algumas pessoas e aquelas pessoas começam a montar grupos pequenos e surge uma nova igreja. Clássico, né? Outro modelo de igreja mãe, por exemplo. Você tem uma igreja central que gera uma outra igreja, então uma igreja filha, e a filha gera netas, e assim sucessivamente. Então, é um modelo igreja-mãe. Geralmente, parte desse modelo também é o modelo congregacional, mas a gente vai ver mais, né? Ou satélite e tal. Mas tem também o satélite e o congregacional. Mas a igreja que planta outra igreja, né? E assim vão se plantando outras igrejas, mas às vezes podem ficar aliançadas a essa maior ou não. O modelo colonizador, quando uma igreja-mãe separa parte de si mesma, né?
separa famílias e faz delas a semente da nova igreja. Quando a gente planta milho, a gente faz isso, né? Ou melhor, quando a gente colhe milho, a gente separa o quê? A semente, que é para ser plantada, né? De novo, aquilo que vai ser plantado de novo. Então, tem igrejas que utilizam esse modelo. Por exemplo, a igreja do Abe Uber, né, que ficou conhecida pelo modelo, aquele DNA de células e tal. O Abe Uber, ele trabalha assim, ele separa várias famílias, ele já iniciou igrejas com, parece que cerca de 100 famílias e tal. Então, né, a igreja cresce demais, ele envia essas famílias para iniciar uma nova igreja. Modelo de adoção, e aí você tem o primeiro modelo de adoção, né, eles chamam de adoção A, que é quando uma igreja adota um corpo, um grupo de pessoas, se foi evangelizado, discipulado, mas não foi institucionalizado em nenhuma igreja, ou se aquele grupo de pessoas ficou sem um pastor, sem uma denominação, enfim. E aí se adota aquele grupo. Modelo de adoção B, ele chama, né? É quando você traz para dentro da igreja um outro grupo, às vezes um grupo étnico, né? Um grupo de outro povo. Você tem uma igreja aqui no Brasil, tal, normal, e de repente chegou um grupo de haitianos e você adota, né? Aquele grupo de haitianos dentro da igreja. Então, é um modelo de adoção B. O modelo de filha acidental, que acontece muito, que é aquela questão da antiga divisão, né? Então, houve ali uma ruptura, tem um grupo da igreja que não concordou, ou que aconteceu alguma coisa, e aquele grupo se separa, e inicia-se uma nova igreja. E nós temos igrejas muito sérias, inclusive grandes, que se iniciaram assim. Se você vai buscar na história dela, né? Ela era um grupo tal, e aí eles... Às vezes é por causa de uma nova doutrina, às vezes é por causa de um novo modelo de ser igreja. Enfim, isso também acontece. Não é só simplesmente a rebeldia e tal, mas acontece, às vezes, o estilo, a mudança radical, às vezes, da igreja, de estilo, de coisa, isso pode acontecer. O modelo multicongregacional, né? Você tem ali um conselho coordenador no centro, e em volta alguns ministérios específicos. Só um minutinho. Aí você tem, por exemplo, a congregação A, B, C, que vão, né, compondo esse modelo multicongregacional, e você tem um grupo que lidera, e aí você tem o Ministério da Diaconia, da pastoral, da manutenção, das finanças e tal. O modelo é multilocais, um modelo que a gente, assim, está bem tendencioso a colocar em prática, tá pensando assim na possibilidade, porque nós temos dois pontos, né, hoje de trabalho em Serra Talhada, que é em um bairro, num povoado, e a gente está pensando em como avançar para um outro bairro e quem sabe até uma outra cidade. Então, isso pode acontecer. O modelo multilocal é uma mesma igreja que está em lugares diferentes. Porque é a mesma igreja, porque é a mesma membresia, a mesma liderança, mesma teologia. ah, Você só muda, claro, a comunicação das coisas, porque podem ser grupos diferentes, né, de pessoas que estão recebendo por causa da sua localidade, sua cultura. Mas é uma mesma igreja em vários locais. Modelo satélite, que é essa igreja central, e ela tem outras igrejas, mas não são igrejas independentes, são igrejas vinculadas, ligadas, né? Como se fossem as congregações também, né? A gente pode falar. Modelos vinculados ali àquela igreja central, tá bom? Modelo satélite.
Nós temos o modelo missionário de plantação de igrejas, que também é muito clássico. Você tem as igrejas, geralmente esse modelo acontece muito em denominações, né? Por exemplo, existe a junta de missões, existe a agência missionária, a missão A, B, C. Então, as igrejas enviam pessoas e recursos para a junta de missão ou para a agência missionária, e a agência envia os missionários, né? Esse é a minha agência funciona assim, né? Nós somos uma agência denominacional, a MISPA, Missão Priscila e Áquila, a sede, a base fica no interior de São Paulo, na cidade de Assis, e ela recebe 2% de toda a denominação da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E aí, com esses 2% de toda a denominação, 160 mil membros em 30 países, recebe esse valor lá, e de lá ela capacita, envia e sustenta os missionários, né? Assim também a Agência Presbiteriana do Brasil, né? A PMT, que também faz isso, né? Então, são agências ou juntas denominacionais. Envia o recurso para a agência envia o missionário planta uma igreja e forma a liderança local. O modelo equipe, que é o modelo que a gente precisa explorar mais. Esses modelos que nós estamos falando aqui também não significa que é um ou outro. Às vezes você tem modelos um dentro do outro, você tem modelos mistos, você tem modelos que se interrelacionam, tá, gente? Então, qual é o modelo de equipe que eu acho que precisa ser mais explorado? A gente ainda envia muita gente assim sozinha, às vezes com pouca gente para um lugar difícil. Eu acho que a gente precisaria montar mais equipe para trabalhar, principalmente na plantação de igreja. Então, ninguém deve andar sozinho, né? Deus identificou isso lá no começo, né? No Éden. Acho que não é bom não, o Adão andar só, né? Então, desde o início, Deus identificou isso. Na África, eu não sei se você sabe, mas nenhum leão anda sozinho, né? Quando ele está andando sozinho é porque ele já está doente, morrendo, e tchau. Nenhum leão anda sozinho. Você imagina, é o leão, hein? Não anda sozinho, e muitos de nós, muitos missionários, querem andar sozinhos, né? O leão, quando ele fica macho e ameaça o trono do leão-rei, o leão-rei põe ele para andar, vai caçar seu bando, meu filho. Que aqui as leoas são minhas, vá-se embora. Aí bota ele para andar, e aí ele sabe que ele não tem experiência ainda para vencer sozinho um outro leão. Então aí ele sai sempre de dois, andam dois leões machos novos, porque aí a chance de derrotar um outro leão e assumir o bando é maior. Veja, então nem os leões. Então eu acho que a equipe nós deveríamos explorar mais. Não é fácil, tem que ajustar, tudo certo, mas trabalhar em equipe vai mais longe. Então, a gente envia muita gente sozinha e às vezes perece, demora, os resultados é muito difícil, a pessoa às vezes, né, fica um pouco... Tem outros problemas que acontecem e tal. E a equipe se cuida, né? E aí ela evangeliza e surge uma nova igreja. Tem o modelo Blitz, aquele modelo de cercar, né, a comunidade. E aí você entra com, vamos dizer assim, com todas as ferramentas, com todos os ministérios, com todas as forças naquele bairro, naquela comunidade, com a diaconia, com as crianças, com a oração, com os jovens, com a música, com o evangelismo, com o estudo bíblico, formando... Então, todos os ministérios, né, fazendo aí uma atuação integrada e conjunta em relação a uma comunidade para o surgimento de uma nova igreja. Que é um modelo de igrejas regionais. Você pega assim uma igreja de A, uma igreja B, uma igreja C, tal. Isso acontece muito às vezes com igrejas que ainda não são fortes o suficiente, ou elas querem se unir com um propósito em comum, com uma missão em comum, e aí você tem
cooperação estabelecida entre igrejas e elas formam uma igreja nova, né? Isso também já aconteceu e é possível. Você tem um modelo denominacional, que é muito semelhante àquele modelo lá que a gente viu anterior, né? Que é um modelo que as igrejas apoiam a agência se torna, aí, vamos dizer, uma mantenedora, né? Só que aí, esse modelo denominacional, geralmente, ela cria um departamento de desenvolvimento de igrejas, e essa igreja, e trabalha com igrejas mães, igrejas polos ou tutoras, para poder desenvolver a nova igreja, uma nova comunidade, né? Tem igreja comunicação em massa, que geralmente são as neopentecostais, né? São igrejas que atuam muito com os meios de comunicação em massa. Rádio, TV, né? As redes sociais agora. Então, você vê que elas trabalham muito com esse modelo da comunicação em massa, as pessoas ouvem aquilo, então você tem contatos, acompanhamento, né? Então, ligue, SOS, isso, aquilo, tal. Então, você consegue entrar em contato de alguma forma, se assiste, entra em contato, aí se sente pertencido e tal, e vai para uma igreja, um grupo, né? Às vezes estabelecido um ponto de referência, um salão alugado e tal, e aquilo se constitui uma nova igreja, né? Tem um modelo de cruzadas, né, que você trabalha aí basicamente 3 principais fases: a fase preparatória, a implementação e o acompanhamento. E aí, nessa fase preparatória, às vezes é aquele ano, né, um ano antes que está sendo preparado para uma viagem missionária, uma cruzada evangelística, para passar um tempo ali, as pessoas são recrutadas de igrejas e tal. Por exemplo, a Juvep, em Cabedelo, ali, João Pessoa, está na Paraíba, ela faz o Radical Sertão, né? Então, ela prepara pessoas da igreja, das igrejas, perdão, para irem passarem um tempo no campo missionário para surgir um grupo ali, uma nova igreja, né? Então, são meses ali e tal. Então, tem um ano de preparação, né? Você está preparando pessoas, uma viagem missionária e o surgimento de uma nova igreja. Isso é um modelo bem interessante, né? E aí você trabalha grupos de oração, de estudos bíblicos, de pregação, ministérios, e faz esses evangelismos, reúne esses grupos, e dali acompanha e podem surgir novas igrejas. Tem o modelo seminarista, né? Em que uma igreja enviadora, em parceria com um instituto bíblico, um seminário, a partir de professores mentores, de plantadores mentores, juntamente com os estudantes e os professores, plantam uma nova igreja. Quer dizer, isso é possível, né? E aconteceu, né? Muitas vezes. Então, o modelo seminarista é um modelo que uma igreja é plantada a partir de um seminário, juntamente com professores e alunos. Inclusive, isso era muito utilizado para dar experiência prática aos seminaristas, né? Vamos começar uma nova igreja no bairro tal. Mas quem vai dirigir, quem vai pregar, quem vai... os seminaristas, né? E aí, e os professores vão acompanhando aquele processo. Tem um modelo celular, que dos pontos principais aí latino-americanos, vamos dizer assim, desse movimento foi a Colômbia, né? Porque eles não podiam ter igrejas grandes na época, por causa dos movimentos políticos e militares, revolucionários, de guerrilhas e tal, e do governo, então eles tinham que se reunir em grupos pequenos. E aí veio a ideia das células. Então, antes de qualquer ideia aí que introduziu, depois de G12 e tal, o movimento era com essa prerrogativa. E aí você tem os pequenos grupos, né? As pessoas que foram evangelizadas sendo formadas em células ou grupos. Essas células se multiplicam
e se multiplica o número de líderes também, e vai formando aí uma nova igreja, né? Uma nova igreja. Todo modelo, claro, aqui apresentado, ele tem pontos positivos e também, às vezes, falhas, né? Naturalmente. Modelo multicongregacional são modelos mais para o exterior, ou que acontece no exterior, né? São vários cultos étnicos, né? E uma só igreja. Eu, por exemplo, recebi, né, na igreja recentemente um pastor, né, domingo agora pregou um pastor, ele é brasileiro, mas ele está há mais de 30 anos na Inglaterra, em Londres e tal. Eu falei para ele, pastor, o senhor tem culto em inglês ou só com os brasileiros? Não, só em português, o brasileiro. Não, coloca um culto em inglês, tal, pastor. Né? É importante. Então, às vezes a igreja está num local, está numa cidade, num país, num lugar que pode, olha aí, é o modelo multicongregacional. Pode, na verdade, ter cultos, né, em várias línguas. Você tem, por exemplo, igrejas que estão em lugares muito turísticos, que passam muitos estrangeiros. Eu acho importante a igreja ter um projeto de evangelização, programa de evangelização e de cultos, né, bilíngue, em outras línguas, que é importante para esses lugares onde se passam muitos estrangeiros. Modelo multiétnico, por exemplo, quando você tem várias etnias. Isso acontece em grandes cidades do mundo, né? Porque você tem povos ali. Citei aqui, por exemplo, Londres e outras capitais da Europa e dos Estados Unidos e outros países do mundo. Essas grandes capitais, geralmente você tem muitos grupos diferentes étnicos. E você pode trabalhar ali um ministério elaborado a partir dessa diversidade e fazer a adoração, escola bíblica e as atividades. É uma igreja multiétnica. Bem, que modelo você achou interessante, né? E por quê? Uma perguntinha básica aí, né? Para você falar. Então, eu gostaria de ouvir vocês aí. Que modelo você achou interessante? Hein? O que te chamou a atenção? Que comentário você pode fazer? Pode falar. Eu achei interessante esse modelo que tem de células, né? Uhum. Ontem eu vi que André Valadão postou dizendo que, segundo ele, eu vi um vídeo que agora em 2000, eu acho que esse ano, 2024, eles ganharam 50, aumentaram a membresia da igreja com mais de 50 mil pessoas. E foi por células. A gente sabe que tem algumas coisas erradas e tudo, que às vezes eles cometem, mas eu acho bem interessante. E tem igrejas aqui que eu já notei, aqui na região, daqui de Água de Patos, que ganharam muitos membros com esse trabalho de células. Sim, obrigado pelo seu comentário. Hoje mesmo eu conversei com o pastor do Paraná, telefone, e ele falou isso para mim. Falou: olha, durante a semana, no meu culto de semana, estava muito ruim, muito fraquinho, as pessoas estão querendo vir mais e tal, tal, tal. Aí sabe o que eu fiz? Eu dividi a igreja durante a semana lá em pequenos grupos, em células, e o pessoal vai mais e tal, tá dando certo. E aí, uma vez só por mês, eu reúno todos esses naquele dia lá do culto lá, eu reúno no meio da semana todos eles uma vez por mês para um encontrão. E tá cheio sempre a igreja nesse dia. E antigamente, né, não tinha quase ninguém no meio da semana. Foi uma estratégia que ele utilizou. Eu fui visitar uma igreja muito interessante em João Pessoa. Quem puder ou estiver passando por lá, vá conhecer a Cidade Viva. É uma igreja, né, batista, na verdade, que se tornou, o nome fantasia ganhou, né, o Corpo e Espaço, Cidade Viva e João Pessoa. Para vocês terem uma noção eles têm mais ou menos 22 anos ali de história como Cidade Viva, e para vocês terem uma noção,
só de funcionário de carteira assinada, a igreja tem 340 pessoas. Então, você tem uma noção do trabalho que eles fazem, porque eles têm escola, eles têm restaurante, eles têm centro de convenções, eles têm instituto de línguas. É um negócio impressionante. E eles têm de 200 a 300 grupos pequenos. Eles chamam de conexão. Conexão. Então, eu, como plantador de igreja, a gente tem que estar sempre assim, atento, né? Então, essas coisas que eu falo aqui é porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de conhecer as igrejas, eu preciso trazer, né? Sempre coisas novas, preciso estar atualizado sobre o que é a igreja, como a igreja funciona, está sempre estudando esse assunto, não só biblicamente, teologicamente, missiologicamente, mas observando a igreja, né? O movimento da igreja, movimento da igreja local, contemporâneo, de missão. E olha, com bases muito. Eu fiz um estudo de caso lá, com bases fundamentais de cosmovisão cristã, extremamente bíblicas, aprofundados. Então, não é um pessoal raso, dizer, não, cresceu muito e tal. Não, esse pessoal é um pessoal muito assim, modelo, case, para a gente estudar e ver o que eles estão fazendo. Eles criaram uma autossustentabilidade muito forte da igreja e cresceram, né, nesse aspecto, né? Uma, é uma igreja sadia, viu? Essa que o senhor falou de uma pessoa. É uma igreja sadia, isso. E eles estão impactando João Pessoa, né? Às vezes, por nós acharmos que é uma igreja grande demais, porque lá tem uma das maiores igrejas do Nordeste, né? Uhum. Por nós acharmos isso, a gente acha que é uma igreja de oba-oba, mas não é, viu? Prega o evangelho. Tem igrejas muito boas, né? Grandes ou pequenas, igrejas que crescem saudavelmente, tem um desenvolvimento natural, como a gente diz, isso é muito bom. E a gente tem que, né? Não é o que a gente não pode, eu vejo muita gente cometendo erro assim, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe? Ah, vamos lá, né? Coisa lá tal. Aí vai lá e copia sem nenhuma reflexão. Você tem que enxergar os princípios. Por que estás fazendo aquilo? O que aquilo tem a ver com o lugar, com o contexto? Senão você vai só fazer assim uma xerox e nem sempre é uma cópia, e nem sempre é a melhor coisa, inclusive para o seu lugar, para o seu contexto. Então você tem que ir lá pegar princípios e aplicar os princípios, não a forma, mas os princípios no seu lugar, na sua igreja. Bom, isso é importante, viu? Quem mais aí? Que modelo você achou interessante e gostaria de compartilhar? Mais ninguém? Acabou as observações aqui? Pastor, eu queria fazer um comentário, não sei, Sim. tipo uma orientação. Por exemplo, aqui no Peru, a nossa igreja foi plantada por missionários. Certo. Só que, por exemplo, o missionário também era pastor e ele teve que ir embora. Aí ficou uma outra missionária. Então, a igreja ficou só com missionários e não teve, tipo, esse acompanhamento de ter um pastor na igreja. E ter, tipo, a gente orava por esse motivo, né? Deus levantar incluso um pastor peruano aqui mesmo, né? Certo. Só que nós agora, a gente já tem uns 9 anos, se não me engano. E aí a igreja não tem essa referência pastoral. E a igreja, ela pede um pastor, né? Porque agora estamos um missionário, que ele é jovem, juntamente comigo. Só que aí o perfil dos irmãos, não sei aí no Brasil, mas aqui no Peru, é de ter um pastor ou uma família pastoral, né? Porque incluso às vezes tem alguns problemas, por exemplo, de casal. Eu não sei tratar problemas de casal porque ainda não sou casada. Então, às vezes essa situação fica, para mim, fica muito difícil, né? Como a gente poderia fazer ou como a gente teria essa orientação de continuar esse trabalho, né? Ou reforçar
essa situação para a igreja. Sim, Carol. Chega um tempo, né, que você precisa de pessoas maduras e com experiência para conduzir aquela comunidade, né, de fé, aquela igreja que está nascendo, né? Ela recebeu evangelização, as pessoas começaram a vir, existe um grupo de pessoas. O principal problema não é a igreja não ter uma pessoa consagrada com pastor, mas é não ter pastoral, né? Não ter quem cuide, quem desenvolva o cuidado pastoral. É claro que a gente sabe que é importante tudo isso, eu sou pastor também, consagrado, ordenado, mas às vezes paira, né, sobre a igreja essa dificuldade. Eu acho que o melhor caminho, claro que vocês, eu não sei se vocês fazem parte de que denominação, de que se é uma igreja mais independente, se vocês fazem parte de um ministério maior, que pode dar algum suporte, enviar alguém, é importante. Por Mas exemplo, se não sei se o não, senhor, perdão, não sei se o senhor conhece a Jami, a Junta sim, Administrativa de conheço. Missão dava. Então, a igreja foi um projeto da Jami, Ótimo, certo. o pastor missionário que veio, plantou, só que por alguns problemas ele entendeu que era tempo de ir embora. Uhum. Só que naquele setor onde foi plantada a igreja foi uma classe meia alta, né? Certo, certo, certo. Então, teve momentos que a gente fazia evangelismo por causa que a igreja foi plantada, né? Uhum, Só que uhum, depois se perdeu essa frequência. E hoje, na nossa igreja, a gente, como às vezes falamos para os irmãos, como a gente quer que as pessoas cheguem na igreja se a gente não sair buscar elas? As pessoas uhum, não vão chegar por uma, ou a gente pensar e eles estarem aqui, mas a uhum. gente precisa buscar, a gente precisa apresentar, porque agora a igreja mudou para outra região, que é uma Sim. região mais humilde, né, financeiramente, Uhum, uma região mais uhum. diferente, Sim, né, a nossa realidade, entendeu? sim. Então, Então, aí a gente vê agora a necessidade de fazer evangelismo de verdade, sim. porque ficou assim meio. Existe, Carol, por exemplo, quanto mais religiosa é a sociedade, não é nem a igreja só, mas a sociedade, mas ela é sacerdotal, né? Mas ela olha para aquela figura daquela pessoa que é o pastor, né? Que é o padre. A gente aqui no Brasil e no interior do Nordeste, quem está aqui ou nos interiores do Brasil sabe disso, né? A importância um homem religioso na frente é que nem uma autoridade na cidade, né? Então, assim, existe essa figura de referência que é muito importante. O que vocês precisam fazer é orar para que Deus possa fortalecê-los no cuidado mútuo, no cuidado de uns aos outros. E aí isso é importante, que cada um cuide do outro, que tenham grupos de cuidado, até que Deus possa levantar líderes pastores, né? Ou que virão para pastorear vocês, ou do meio de vocês que serão formados, né? Até mesmo por outros e tal, formados para serem pastores da comunidade de vocês. Então, é orar para que Deus possa levantar essas pessoas, né? Por exemplo, existem ministérios que tem o pastor, né, o homem, e tem ministérios que permite a mulher pastorear, mesmo se ela é consagrada pastora ou não, se é só missionária ou não, mas desenvolve uma pastoral, um cuidado e tal. Mas é importante que tenha a figura de um casal, de uma família, né, à frente daquele trabalho. Não tem nada errado de uma mulher, né, estar liderando alguma coisa, estar uma missionária, mas é importante também que se levantem famílias, casais líderes, para que a igreja possa também encontrar ali respostas a certas situações, como você até mesmo disse, situações que às vezes, por causa de uma pessoa ou de outra, não vai contemplar. Então, peçam sabedoria a Deus, orem por isso, né?
clamem que Deus envie trabalhadores, né, para vocês, pastores, e que nem que seja alguém que passe um tempo aí para formar pessoas, pastores dentro da igreja de vocês, e quem sabe, né, igual o apóstolo Paulo depois falou, agora eu estou indo, o pastor está aí, os pastores estão aí, mas para conduzir esse rebanho de vocês aí. Até lá, ou com isso, vocês também vão desenvolvendo esse cuidado mútuo, quer dizer, um cuidado de um com o outro, um cuidando o outro, um cuidando o outro, e fortalecendo essa liderança aí, tá bom? Bem, gente, eu quero aqui passar para vocês o finalzinho desse material, que é muito interessante. Tem uma frase do William Hart que diz o seguinte: ao plantarmos igrejas, e eu acho interessante porque vem em resposta à sua pergunta, viu, Carol? Olha, o próximo slide é parte de uma resposta para a sua pergunta. Ao plantarmos igrejas distintas, diferentes e tal, pastores nativos, ou seja, pastores locais, daí mesmo, como vocês falam, do meio de vocês, do Peru, né, devem ser escolhidos, devem ser levantados. E os missionários devem preservar a característica original, dedicando-se ao plantio de novas igrejas e supervisionando aquelas já plantadas. Então, aqui ele divide um pouco a função pastoral e missionária, né? Que a equipe missionária continue avançando na abertura de novas igrejas e que a equipe pastoral continue consolidando, cuidando essas igrejas plantadas, tá bom? Outra questão importante é que o John Stone e o Barrett, eles identificaram, numa pesquisa sobre plantação de igrejas, elementos fundamentais que não faltavam. Esses elementos presentes em mais de 90% dos movimentos de plantação de igrejas são oração, muita evangelização, fidelidade à palavra, liderança local, liderança leiga. O que significa? Que às vezes nem todo mundo dá tempo ou tem capacidade para se formar no seminário. E não é por isso que você não vai utilizar o irmão ou a irmã para fazer parte de uma liderança, para tomar certas decisões, né? O importante é que a gente estude cada vez mais. Mas tem pessoas que elas não podem ser deixadas de fora só porque elas não têm uma formação maior, teológica ou coisa assim. Bom? Utilização dos lares e estruturas comunitárias, plantio de igrejas, plantadoras de igrejas. Olha que interessante, oração, evangelização, fidelidade à palavra, liderança, utilização, né, de estruturas. Quer dizer, nem sempre você chega, já tem dinheiro para construir uma igreja ou coisa assim. Você tem que usar o que você tem. Eu falei para o pastor aqui hoje, que estava nos visitando, nós temos uma escola ao lado da igreja. Escola mesmo, do bairro, está ao lado da igreja. Para que eu preciso construir um monte de sala? Se eu quiser usar domingo lá, eu vou conversar com a diretora. Falar, minha amiga, libera aí umas salinhas aí, tá? Né? Às vezes você não tem aquele recurso todo, você tem que usar que pode. Quando a igreja estava sendo construída, o auditório, nós utilizamos o auditório da creche. Percebeu? Então, assim, a gente já chegou a utilizar auditório de hotel, então, de escolas. E o plantio de igrejas que sejam o quê, gente? Plantadoras de outras igrejas. Esse é a cereja do bolo. É plantar igrejas que se multiplicam. Amém?
Isso aqui é muito importante. Bom, encerramos nossa aula por aqui. Hoje, a gente caminhou mais um pouco. Ó, glória a Deus, hein? E cada aula é um aprendizado novo, né? Um assunto diferente, para que a gente possa sair daqui conhecedores um pouquinho mais desse assunto chamado plantio ou plantação de igrejas. É muito importante isso. Então, a gente precisa... Claro que quando eu falei ali da questão do obreiro leigo, primeiro tem uma diferença. Obreiro leigo e obreiro ignorante, né? Obreiro leigo é o que não sabe. O ignorante é o que não quer saber. É dois tipos de gente diferentes. Viu? Não vai confundir as coisas, não. Então, o obreiro leigo é o que ainda não sabe. Mas o obreiro ignorante é o que não quer saber. Não tem quem quer fazer, não sei, não quero saber, e tem o raio de quem sabe. Pronto, esse é outra coisa, tá? Então, vamos trabalhar com pessoas também que não sabem ainda, mas são ensináveis, né? Estão abertas a tudo isso. E isso também não significa dizer que a gente não precisa estudar ou que não precisa de pessoas formadas em teologia. Pelo contrário, nós precisamos de gente que estude missiologia, teologia, para dar fundamentação, para dar base para as coisas que nós fazemos. Amém? Então, eu estaria aqui fazendo, como é que fala? Sendo contra, né, a minha história, né? Porque eu formei em teologia, fiz seminário, fiz pós-graduação, fiz mestrado em teologia, então estaria indo contra a minha, né, o que eu penso. Não é isso. Mas é que a gente precisa aprender a inserir as pessoas na plantação da igreja, no movimento de plantação da igreja, no caminho de construção dessa igreja que está sendo plantada. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, né? Nos dê uma boa noite de descanso e você vá até o final. Segunda-feira nós temos aula ainda. A Bíblia diz que são salvos que perseverarem até o fim. Vamos orar, viu? Senhor, obrigado. Te louvamos e te agradecemos por cada um, cada uma que interessados, ó Deus, em aprender mais, estão aqui às 9:30 da noite, ó Deus, ouvindo algo para guardarem no coração, para pensarem e para colocarem em prática no reino do Senhor. Ajuda-nos a entender tudo isso e a sermos fortalecidos no Senhor. Ajuda-nos como Paulo enxergou a entendermos que somos dependentes do Senhor, dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ter esse coração de alcançar vidas, de auxiliar o nascimento de comunidades de fé para o anúncio do teu evangelho, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, um bom descanso, boa noite. Deus abençoe. Até Boa segunda-feira que noite, vem. Pai do Senhor. Boa noite, Marcela. Boa noite, irmão. Amém. Pai do Senhor. Tchau, paz. Deus abençoe, viu?